Cristo esteja presente, que a comunhão do Espírito Santo seja notada entre nós, né? E que os nossos amigos se sintam felizes. Valquíria já faz parte aqui do grupo, né? Maciel também já tem frequentado, já tem vindo, está recebendo estudos. E hoje nós temos Antônio. Antônio, seja bem-vindo. Que você se sinta bem aqui, viu? O assunto de hoje, do sermão de hoje, irmãos, como é sábado de mordomia cristã, são sobre as ofertas proporcionais. Nós vamos estudar 7 pontos que vamos falar, vamos explicar sobre como nós devemos ofertar ao Senhor. Então, desde o início da história do mundo, as ofertas de Caim e Abel são um norte para nós entendermos qual o espírito que nós devemos ter ao ofertar ao Senhor. Vamos para Gênesis capítulo 4, vamos ver essa história. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Bem no início, aí já na segunda, terceira página. 4, de 1 a 7. Esse é o primeiro ponto sobre as ofertas. O primeiro ponto que nós devemos ser esclarecidos sobre as ofertas, como elas devem ser oferecidas a Deus. Gênesis 4, de 1 a 7. A história de Abel e Caim, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Vamos ler? Coabitou o homem, ou seja, Adão com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, mais uma vez nós relembrando essa história tão antiga, essa história tão conhecida, das ofertas de Abel e seu irmão Caim. Nós percebemos que as ofertas demonstram o estado espiritual do doador. E esse estado espiritual do doador é essencial para que a oferta seja ou não aceitável a Deus. Nós vimos aí que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Então, a oferta era uma parte indispensável na adoração pública durante as grandes festas de Israel, que eram 7 festas, não é isso, Davi? Eram 7 festas anuais, onde todo o povo de Israel vinha de todas as partes daquele país adorar em Jerusalém. E Deus deixou uma determinação, que ninguém deveria comparecer diante dele de mãos vazias nessas festas anuais. Está em Deuteronômio 16, versículo 16. Nesses exemplos, a oferta deveria ser um reconhecimento das bênçãos de Deus e não um meio de adquiri-las. Olha, irmãos, ofertar ao Senhor deve ser um reconhecimento das bênçãos que Deus já nos deu e não um meio de barganhar com Deus outras bênçãos. As ofertas devem ser uma expressão de gratidão e não uma forma de ser salvo pelas obras. Devemos ter em mente isso. As ofertas são uma expressão de gratidão a Deus e não uma forma de obter salvação pelas obras. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos agora para o segundo ponto específico sobre as ofertas proporcionais. Então, além das ofertas voluntárias, nas ofertas de livre-arbítrio, cada homem dará conforme
puder e de acordo com a bênção que o Senhor seu Deus vos tem dado. Está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Cada um contribua de acordo com o que tiver proposto no seu coração, de acordo com a bênção que o Senhor lhe tem dado. Alguns irmãos já correram para abrir a Bíblia e conferir essa passagem. Muito bem, eu vejo o espírito dos bereanos aqui nos irmãos, que vão conferir na Bíblia. O que ela está dizendo é verdade, né? Deuteronômio 16, versículo 17. Não é isso, irmãos, que está aí? Cada homem contribua, né? Cada chefe de família contribua de acordo com o que tiver proposto no seu coração, de acordo com a bênção que o Senhor lhe tiver dado. Ou seja, havia um princípio de proporcionalidade. De acordo com as bênçãos, você deve dar de coração aberto, voluntariamente, de acordo com o que você decidir e de acordo com as bênçãos que Deus tem multiplicado na sua vida. Então, irmãos, isso significa que a oferta voluntária deveria ser, primeiro, proporcional à bênção. E 2, dada voluntariamente conforme o coração do doador. Porque o cálculo da oferta depende do critério do doador. O doador é livre para decidir quanto deve ofertar ao Senhor. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, de acordo com esse relato, a proporção de toda a renda determina a frequência das ofertas, uma vez que a oferta ocorre regularmente com cada dom recebido, de acordo com a bênção do Senhor. Se você tem recebido bênçãos financeiras semanalmente, você devolve semanalmente. Se você recebe bênçãos financeiras mensalmente, você deve devolver mensalmente. Essa frequência tem um impacto positivo na nossa experiência cristã. E enquanto ela denota um compromisso pessoal com a adoração e a missão da igreja. Portanto, a oferta ainda permanece válida hoje, seguindo o princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporção continua válido hoje. O sistema e a proporção, ofertas sistemáticas, quer dizer, a cada bênção financeira que você recebe, você deve ter gratidão a Deus por tê-la recebido, porque tudo é de Deus e das suas próprias mãos nós devolvemos a Ele. Amém? Vamos ao quarto ponto que devemos observar sobre as ofertas. A Bíblia ensina que o espírito com o qual o doador doa determina se a oferta será o melhor e sem defeito, ou se ela será o resultado de um coração pequeno que traz para o altar de Deus aquilo que é descartável ou de pouco valor. Na época da Bíblia, as ofertas normalmente eram animais. E Deus disse, olha, maldito aquele que traz um animal defeituoso, que traz um animal doente, que traz um animal coxo. Porque o meu altar não é digno de receber uma coisa defeituosa. Então, a maneira como nós ofertamos demonstra a Deus se nós estamos dando uma oferta coxa, uma oferta doente, uma oferta defeituosa. 3 exemplos bíblicos expandem o significado da excelência da oferta, que vai além do item a ser oferecido e tem a ver com a condição do doador, do coração do doador. Nós vamos ver essa história em Marcos 12, Marcos no Novo Testamento, capítulo 12, é o segundo evangelho, né? O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. De 41 a 44. Esse é um grande exemplo de como a condição espiritual do doador é importante para que a oferta seja aceita diante de Deus. Amém? Marcos 12, de 41 a 44. A oferta da viúva pobre. Se todos encontrarem. Amém?
assentado diante do gasofilácio. O gasofilácio era um grande baú de madeira, né, que existia no templo para que os doadores viessem e depositassem ali suas ofertas. Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha aí, irmãos, que exemplo de entrega é essa viúva até hoje, né? Jesus ensinou que mais do que o que é dado, a qualidade da oferta é expressa pela como o doador a dar. Qual é o espírito, como é que está a parte espiritual do doador ao entregar? O valor da oferta está na proporção que exige sacrifício de cada um de nós. O texto é claro, a viúva deu tudo o que tinha, e embora fosse pequena a sua oferta, em termos de quantidade, esta pequena soma era muito, considerando a proporção em relação às suas posses. Ela não tinha nada, ela só tinha aquelas 2 moedinhas, ela deu tudo. Embora eles dessem muito, os outros adoradores, os ricos, deram o que estava sobrando. E não tinham generosidade ou sacrifício na quantidade de suas ofertas. Eles davam de algo que eles não estavam precisando, de algo que sobrava. Portanto, não basta a oferta ser proporcional às nossas rendas, ela deve também ser generosa. Dessa maneira, a oferta da viúva foi significativa para Jesus, que louvou a viúva e a pôs como exemplo para todos aqueles que servem a Deus. Amém? Amém. Então, o ano passado nós estudamos um livro maravilhoso, né? Primeiro o Reino, e nós vimos ali muitos sermões, muitas mensagens com a oferta, a partir da oferta da viúva pobre, como nós deveremos ofertar ao Senhor, com espírito de gratidão, de generosidade e proporcional às nossas rendas, proporcional às bênçãos que Deus nos dá. Então nós vimos aqui o 4º ponto sobre as ofertas voluntárias. Nós vamos agora para o 5º ponto. Sendo fiéis dizimistas e doadores, a nação israelita seria abençoada para atrair a atenção de todas as nações. Isso está na Bíblia, Malaquias 3:12. Era porque os dízimos vinham para a casa do tesouro, para que aquele lugar fosse mantido para a honra e glória de Deus, para pregar o evangelho para todas as nações, porque Israel ficava numa encruzilhada de nações. Muitas nações, muitas pessoas de várias nações iam a Jerusalém, passavam por Jerusalém e iam ao templo, e elas eram evangelizadas. Um exemplo disso é o eunuco da Etiópia, que era um homem rico e que tinha vindo a Jerusalém para adorar. Ele levou a mensagem sobre Jesus Cristo para o seu país. E hoje, irmãos, as ofertas obrigatórias fixas, que é o dízimo, e as ofertas livres, que são voluntárias, são ainda parte do plano de Deus para mover a igreja a fazer discípulo de todas as nações, cumprindo a ordem de Mateus 28, versículo 19. Amém? Amém. Nós vemos aqui no testemunho do Informativo Mundial das Missões o que parte de nossas ofertas conseguem fazer. Conseguem financiar essas conferências, essas ações missionárias pelo mundo, onde as pessoas são ganhas para o reino de Deus. Aquele homem que era líder numa igreja, numa outra igreja que adorava Deus no domingo, ele foi atraído por um evento para homens, né? Um evento que a igreja adventista fez para homens, só para homens, chefes de família. E ele ficou impressionado como ele foi bem recebido, como ele foi convidado. Eles pagaram até a passagem de avião para que ele fosse para aquele lugar, né? E ele ali viu a mensagem como era transparente, como era fundamentada na palavra de Deus. E depois foi feita ali
um evangelismo na aldeia dele e ele foi ganho para Deus. Aquela primeira história que passou na escola sabatina. Irmãos, esses eventos grandiosos que são feitos ao redor do mundo, em lugares onde não tem presença adventista, são feitos com parte de nossas ofertas. Mais especificamente, 2% das ofertas que nós entregamos. Todas as ofertas mundiais, a cada 3 meses, são direcionadas para um lugar do mundo. E atrás da nossa lição da escola sabatina tem um mapa de quais são os países e os projetos missionários que estão sendo desenvolvidos lá, para onde vão parte de nossas ofertas. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia presta conta aos seus membros de para onde está indo parte de suas ofertas. Amém? Nós podemos dormir tranquilos, porque a igreja presta conta através de vídeo, mostrando o que está sendo feito com parte das ofertas que você entrega nas salvas. Então, irmãos, vamos para o ponto número 6. Proporcionalidade é evidente nas Escrituras. Em ofertas obrigatórias, que é o dízimo significa 10%. E também nas ofertas voluntárias, que o doador decide qual proporção, qual a percentagem que ele vai dar das rendas que passam por suas mãos. E ambas são aceitáveis a Deus, de acordo com o coração do doador. Esses 2 tipos de ofertas permanecem relevantes hoje, através do dízimo e das ofertas voluntárias. O coração determina se a oferta é perfeita, porque ela determina se o que é dado é o melhor em termos de quantidade e de qualidade, para ser aceitável a Deus. Amém? Amém. Portanto, irmãos, proporcionalidade e qualidade não podem ser separadas, assim como amor e generosidade também não podem ser separadas. Não há como uma pessoa dizer que ama sem ser generoso. Não tem como uma pessoa dizer que ama sem ser generoso. A primeira coisa que surge quando alguém sente amor é a vontade de doar, de se doar, de ofertar, de oferecer. Então, dar é adoração. Como é a oração? Na oração, o coração é elevado a Deus, contando-lhe o que ele já sabe. Nas ofertas, nós damos de nós mesmos, devolvendo o que já pertence a Deus, de acordo com a sua vontade. E sua vontade é uma proporção generosa, trazida alegremente pelo doador, expressando compromisso com Cristo e sua obra. Como nós somos colaboradores de Cristo na sua obra salvadora, além das possibilidades até do nosso pensamento. Aqui nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa visita, com o nosso estudo bíblico, com a nossa assistência social. Mas nós podemos ir além, como diz aquele louvor: eu quero ir além para falar de Jesus. Quero ir além, ser um servo fiel. Eu quero ir além, quero dar meu melhor, né? Porque Deus foi além por mim e por você. Amém, irmãos? Amém. E além significa ser generoso. Ter um pacto de ofertas com Deus. Decidir planejar a sua oferta. Deus gosta das coisas planejadas. Fazer um pacto com Deus e cumprir esse pacto. A cada bênção financeira recebida, você separar a percentagem que você fez o pacto com Deus e devolver a Deus, e você vai ver os resultados do que a sua oferta está fazendo pelo mundo, levando pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Amém? Amém. Finalmente, deixa eu explicar para o senhor, aí deu um ponto sobre a proporção que a gente decide dar de oferta. Porque eu disse que todos os irmãos sabem que o dízimo dá 10%. Aí, quanto deve ser a porcentagem de oferta? Que eu vou decidir por mim mesmo. Deus me deixa livre para escolher. Eu já queria dizer para os irmãos que as pessoas mais abençoadas são as que determinam a oferta igual ao dízimo. Porque nós temos pessoas aqui na igreja desempregadas há muito tempo e que permanecem com a oferta igual ao dízimo e que nunca faltou alimento em sua casa. Amém. Amém. Então nós precisamos perceber a diferença de dinheiro e bênção. Como é, irmãos, que uma família desempregada consegue devolver uma oferta igual ao dízimo? Isso é mistério das bênçãos de Deus.
pega uma pessoa desempregada, porque nós que temos nosso emprego, nossa renda, a gente não sabe nem imaginar como é viver sem ter uma renda. Bênção é viver sem ter uma renda, pagando suas contas, tendo alimentação em casa, comprando remédio, vivendo como todo mundo vive. Isso é bênção. Amém. E as pessoas mais abençoadas são as que determinam uma oferta igual ao dízimo. Se você quiser ser abençoado, determine uma oferta igual ao dízimo. Porque Deus separou o dízimo e o dízimo é 10%. Aí ele diz, você deve determinar a sua oferta. E por que eu determino uma oferta menor do que o dízimo? Só queria acrescentar esse comentário, irmão, porque esses testemunhos aqui não são lá de São Paulo nem lá do Japão. São daqui da igreja do Brasil. Amém. Faz muito tempo, faz anos que Luísa não tem emprego. E como é que ela cria esse menino não tudo bonito? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Muitos outros aqui, que são dizimistas e que têm parte de 10% de oferta, eles são abençoados, porque eles são fiéis a Deus. Tendo ou não tendo emprego, tendo ou não tendo vida fixa. Isso é fidelidade. Amém, Deus seja louvado. Então, o ponto 7 é que hoje todos nós somos convidados a dar ofertas proporcionais com grande alegria. E isso para nós é um privilégio. Amém? Fazer parte da obra de salvação ao redor do mundo. Não só aqui onde nós estamos, mas ao redor do mundo. Você é o convidado a ser um fiel dizimista e um fiel ofertante. E dar com alegria. Porque Deus deu tudo, Jesus deu tudo, sua própria vida por nós. É Ele que nos dá o fôlego, é Ele que nos acorda, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. Ele nos cerca por detrás e por diante com as suas inumeráveis bênçãos. Ele merece receber o nosso melhor, para que a obra dele possa se espalhar pelo mundo, para que Jesus volte o mais rápido possível e nos leve para perto dele. Amém? Decida hoje ser um fiel ofertante. Vamos ficar em pé, vamos louvar.